noite a todos. Deus abençoe. Para quem não me conhece, eu sou o Vini, de Lins, aqui pertinho de São José. Uma alegria, muito joia estar com vocês. E quero compartilhar algo rápido com os irmãos, tá? Antes de louvarmos esse nosso Senhor Jesus, Senhor de nossas vidas, e entendermos um pouquinho mais. Irmãos, nós estamos num período de Páscoa, conhecido aí mundialmente como a morte e ressurreição de Jesus, mas na verdade poucos entendem o que isso significa, o que a morte de Jesus representou, o triunfo de Jesus na cruz, o que representou para todos nós, para toda a humanidade. Eu gostaria de ler alguns textos da carta aos Hebreus. O livro de Hebreus, ele é sensacional, irmãos. Eu, particularmente, sou apaixonado pelo livro de Hebreus. E fala muito a respeito do senhorio de Jesus. E o escritor aqui, ele tenta convencer judeus. Para convencer um judeu que Jesus é o Senhor, precisa ter muito argumento, querido. E a carta aos Hebreus, ela é carregada de argumentos para convencê-los, para mostrar todo esse senhorio dele. O capítulo 7, por exemplo, o escritor ele dá uma pancada assim nos judeus, de forma polida, de forma carinhosa, porque os judeus sempre se gabaram de serem filhos de Abraão, pertencerem à ordem arônica. Porém, irmãos, o escritor fala assim, nessas palavras, vocês ficam aí se gabando de ser filhos de Abraão, mas Abraão pertenceu a outra ordem. O próprio Abraão, ele é da ordem de Melquisedeque. Melquisedeque só tem lá um lugar escrito na Bíblia, só tem uma representação a respeito dele. Não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe. E Abraão foi lá e deu dízimo para ele. Ou seja, ele estava se sujeitando à ordem de Melquisedeque. E ele apresenta Jesus como maior ainda que a ordem de Melquisedeque. Irmãos, isso é tremendo, queridos. Fazer um judeu convencê-lo de tudo isso tem que ser muito corajoso e tem que depender muito do Espírito Santo. Agora eu queria que vocês abrissem em Hebreus 2. Vamos ler alguns textos de Hebreus 2, que para mim são palavras incríveis, maravilhosas. Hebreus 2, desde o versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que vistes? Fizeste quem? A Jesus, querido. Fizeste as coisas, fizestes por pouco tempo menor que os anjos, de glória e de honra coroaste, e constituíste sobre as obras das tuas mãos. Irmãos, para começar, levanta as tuas mãos. Dê glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito é teu nome, Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Versículo 8. Todas as coisas sujeitastes debaixo dos teus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada, querido, nada deixou fora, nada está fora do domínio do nosso Senhor Jesus. Nada, queridos. Versículo 9. Vemos
Todavia, aquele que por um pouco tempo, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Queridos, talvez eu mesmo não entendo isso aqui, eu não sei se vocês consigam entender o triunfo que foi a morte de Jesus, o que ele fez naquela cruz. Gostaria que vocês abrissem também Colossenses 2,15, que complementa esta passagem. Desde o 11, Colossenses 2,11, nele Jesus, queridos, nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele, no batismo, no qual igualmente fomos ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Aleluia, irmãos. 13. E a vós outros, que estáveis mortos, a nós, queridos, estávamos mortos, pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Queridos, o Senhor perdoa todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, queridos. Esse Senhor Jesus, Ele é maravilhoso. 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Irmãos, havia um boleto num valor que não conseguiríamos pagar, e o nosso Senhor pagou esse boleto por nós, tomou das mãos de Satanás, queridos, e pagou por todos nós. 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando na cruz. Irmãos, vocês se dão conta de como é maravilhoso o dia que ele se levanta dentre os mortos? Queridos, vocês imaginam as hostes celestiais, o universo todo parou quando ele, no Hades, para ser acusado, e não havia nada contra ele, nada. O próprio Deus, o Pai, vai lá e o ressuscita, e quando ele é levantado, os portais eternos se abrem, nosso Senhor Jesus aparece ressurreto. Irmãos, eu não dou conta, queridos, de tanta alegria, de tanto entendimento que isso significa. Irmãos, o inferno foi derrotado. O inferno, Satanás, derrotado está. Isso que Jesus fez. Maravilhoso, querido. O triunfo dele na cruz. E o que é mais interessante, vem agora. Queria que vocês voltassem lá em Hebreus 2. No versículo 10. Porque convinha que aquele, irmãos, convinha que Deus, que coisa impressionante isso, desde quando Adão e Eva
comeram do fruto, e Deus falou assim, ó, convém que eu mesmo desça e ensino para vocês. Convinha que Jesus viesse e tomasse esse boleto e o encravasse na cruz. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Aqui entra nós, irmãos. O que Jesus fez foi por nós, foi por mim, foi por você. Aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Nossa, queridos. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso que ele não se envergonha em lhe chamar irmãos. Irmãos, Jesus não se envergonha com todos os nossos erros, com todas as situações, ele te chama de irmão, querido. Ele te chama de irmã. O Senhor Jesus, ele é meu, ele é teu. Nosso irmão, nosso primeiro irmão. Glórias a ele. 12, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-lhe louvores no meio da congregação. Vamos fazer isso aqui, Ricardo? Vamos cantar louvores a esse Senhor no meio da congregação? Coisa maravilhosa isso, irmãos. 13, e outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda, eis, aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. 14, visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum na carne e o sangue, irmãos, eu e você temos participação nisso, na carne e no sangue do nosso Senhor. Por isso que ceiamos, querido. Todas as vezes que ceiarmos, lembremos disso, somos participantes da carne e do sangue. Na primeira reunião, o Hélio falou a respeito de que o encontro começa desde quando saímos de nossas casas, de onde estamos. O encontro não é só quando começa a palavra, é os relacionamentos, é uma profecia. Isso tudo, irmãos, é a participação da carne e o sangue. Isso tudo, queridos, é o que nós temos desfrutado aqui, esse banquete. Eu estou lá na casa do Juninho e da Fran. Né, Ricardo? Irmãos, que bênção estar com esses irmãos. Como tem sido precioso esse banquete. E todos aqui que estão também conversando nas rodinhas, nas conversas individuais. Isso tudo tem sido um banquete, irmãos. Deste também, igualmente, participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte. Tinha o poder da morte. A saber, o diabo. O diabo foi derrotado, irmãos. Nós temos o Espírito Santo, nós temos o Espírito de Deus. Recorra sempre a Ele. Quando pecar, confesse. Busque o Senhor, não dê vazão para os seus pensamentos, que muitas vezes o diabo te usa, o diabo quer te usar. O diabo quer te livrar de toda essa participação aqui que temos, irmãos. Nós somos um corpo, nós somos do Senhor, nós somos de Jesus. Levanta aí, queridos, vamos louvar o Senhor. Vamos cantar alguns cânticos, vamos honrar esse Senhor. Glória a Deus por tudo.